Iniciando o tópico de hoje, falaremos sobre o ciclo menstrual. Primeiro deve-se entender o que são hormônios, que são substâncias químicas produzidas por uma parte do corpo e que atuam no sentido de controlar ou ajudar no controle de alguma função, em outra parte do corpo. Todo o processo de envelhecimento das células do trato genital feminino é hormônio dependente. A via que promove todo o ciclo menstrual é conhecido como eixo hipotálamo-hipófise gonadal. No hipotálamo é produzido hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula a hipófise anterior a produzir os hormônios folículo estimulante e luteinizante. Estes hormônios estimularão as células deste trato e os ovários. FSH é responsável pelo crescimento e maturação dos folículos ovarianos durante a ovulogênese. O LH tem uma função de transformar as células da granulosa em células luteínicas e controlar o corpo lúteo. Os estrogênios promovem principalmente a proliferação e o crescimento de células específicas no organismo e são responsáveis pelo aparecimento da maioria dos caracteres sexuais secundários da mulher. A progesterona é o responsável pela continuidade da gravidez. O ciclo endometrial está associado à produção cíclica de estrogênio e progesterona, através de 3 estágios. No primeiro ocorre a proliferação do endométrio uterino, no segundo as alterações secretoras do endométrio, e terceiro acontece a descamação do endométrio, conhecida como menstruação. Inicialmente a fase proliferativa ou estrogênica ocorre a descamação da maior parte do endométrio na menstruação. Após a menstruação, só permanece uma delgada camada de estroma endometrial na base do endométrio original, e as únicas células epiteliais remanescentes são as que se localizam nas porções profundas remanescentes das glândulas e criptas do endométrio. Sob a influência dos estrogênios, secretados em quantidades crescentes pelo ovário durante a primeira fase do ciclo ovariano, as células do estroma e as células epiteliais proliferam rapidamente. A superfície do endométrio é reepitelizada dentro dos 4 a 7 dias após o início da menstruação. Durante as 2 primeiras semanas do ciclo transição até a ovulação-transição, o endométrio aumenta acentuadamente de espessura, devido ao número crescente de células do estroma e ao progressivo crescimento das glândulas endometriais e dos vasos sanguíneos no endométrio. Na época da ovulação, o endométrio tem espessura aproximada de 3 a 4 milímetros. Nessa ocasião, as células endometriais, em particular, as da região cervical, secretam um muco fino e filamentoso. Os filamentos de muco distribuem-se ao longo do canal cervical, formando canais que ajudam a orientar os espermatozoides em sua ascensão para o útero. Observe nesta figura os resquícios da menstruação. A presença de leucócitos e hemácias abaixo, à direita, está representado o padrão de uma coleta durante a fase estrogênica. Na fase secretora ou progestacional, a progesterona e o estrogênio são secretados em grandes quantidades pelo corpo lúteo. Os estrogênios proliferam células a mais no endométrio, e a progesterona causa entumecimento e desenvolvimento secretor do endométrio. As glândulas ficam mais sinuosas, as substâncias secretoras se acumulam nas células epiteliais glandulares. Além disso, o citoplasma das células do estroma aumenta, os depósitos de lipídios e de glicogênio sofrem acentuado aumento nas células do estroma, e a irrigação sanguínea do endométrio aumenta ainda mais em proporção ao desenvolvimento da atividade secretora, tornando os vasos sanguíneos altamente sinuosos. No final da fase secretora, o endométrio apresenta a espessura de 5 a 6 milímetros. O objetivo dessas alterações endometriais é a produção de endométrio altamente secretor, contendo grandes quantidades de nutrientes armazenados capazes de oferecer condições apropriadas para
A implantação do ovo fertilizado durante a segunda metade do ciclo mensal. Desde o momento da fertilização até a implantação do ovo, as secreções uterinas, denominadas leite uterino, proporcionam a nutrição para o ovo em início de divisão. A seguir, uma vez implantado no endométrio, as células trofoblásticas na superfície do blastocisto começam a digerir o endométrio e a absorver as substâncias endometriais armazenadas, tornando disponível uma quantidade ainda maior de nutrientes para o embrião na fase inicial de desenvolvimento. Presença numerosa de células basais e parabasais. A menstruação começa em aproximadamente 2 dias antes do final do ciclo mensal. A secreção dos hormônios ovarianos, estrogênios e progesterona diminui acentuadamente e atinge baixos níveis. O primeiro efeito observado consiste numa redução da estimulação das células endometriais por esses dois hormônios, seguida rapidamente pela evolução do próprio endométrio até cerca de 65% de sua espessura anterior. Durante as 24 horas que precedem o início da menstruação, os vasos sanguíneos sinuosos que irrigam a camada mucosa do endométrio tornam-se vasoespásticos, presumivelmente devido a algum efeito da involução, como a liberação de material vasoconstritor, travição, possivelmente um dos tipos vasoconstritores de prostaglandinas presentes em quantidades abundantes nessa fase. O vasoespasmo e a perda do estímulo hormonal provocam a necrose inicial do endométrio, em particular dos vasos sanguíneos situados no extrato vascular. Em consequência, o sangue exuda para a camada vascular do endométrio, e as áreas hemorrágicas aumentam no decorrer de um período de 24 a 36 horas. Gradualmente, as camadas externas necróticas do endométrio descolam-se do tiro no local das hemorragias, até que, aproximadamente 48 horas após o início da menstruação, todas as camadas superficiais do endométrio já sofreram descamação. A massa do tecido descamado e o sangue na cavidade uterina, possivelmente em associação com os efeitos contráteis das prostaglandinas, desencadeiam as contrações uterinas que expelem seu conteúdo. Durante a menstruação normal, ocorre perda aproximada de 40 ml de sangue e 35 ml de líquido seroso. Esse líquido menstrual normalmente não coagula, devido à liberação de fibrinolisina juntamente com o material endometrial necrótico. Todavia, se houver sangramento excessivo da superfície uterina, a quantidade de fibrinolisina pode não ser suficiente para impedir a coagulação. A presença de coágulos durante a menstruação constitui-se, em geral, numa prova clínica de patologia uterina. Dentro de 4 a 7 dias após o início da menstruação, a perda de sangue cessa, visto que, nessa época, o endométrio já está totalmente reptilizado. A leucorreia durante a menstruação. Durante a menstruação, é liberado grande número de leucócitos juntamente com o material necrótico e o sangue. É provável que alguma substância liberada pela necrose endometrial ocasione essa saída de leucócitos. Em consequência desses numerosos leucócitos e de outros possíveis fatores, o útero torna travição-se altamente resistente à infecção durante a menstruação, embora as superfícies endometriais estejam expostas. Obviamente, isso tem grande valor protetor.